Olá a todos e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do I Have a Voice. Estava difícil, mas foi. Cheguei, voltei. Antes de mais, muito obrigada por continuarem desse lado. Era suposto só haver um mês de interrupção do podcast, mas já lá vão 2. Mas pronto, tem que ser assim, teve que ser assim e vamos acreditar que é por uma boa razão. Então vamos aqui voltar com as nossas conversas e antes de mais quero-vos pedir para deixarem sugestões aqui na caixa de comentários para quem estiver a ver no YouTube. Pois é sempre muito importante e vocês já sabem que eu gosto de falar de temas que de algum modo vos dizem bastante respeito. E tendo em conta isso, que vamos começar esta segunda temporada com este tema que é sempre tão complicado, ou assim, não é complicado, ainda há um certo tabuzinho, mas que também é um assunto que se tem que ter algum cuidado. E daí eu pensar muito bem se eu de facto queria dar o meu testemunho, mas acho que sim, porque ao mesmo tempo é um alerta, quer dizer, não é bem um alerta, é já que eu tenho alguma voz, não é? Que o pessoal mais novo me ouça. Ora então, procedimentos estéticos. O procedimento estético pode ser algo que nos faz muito bem psicologicamente, porque estamos a arranjar literalmente algo que nos incomoda e que pode de facto atrapalhar a nossa vida, o nosso bem-estar psicológico. Mas é uma coisa que temos que ter cuidado. Isto porquê? Porque ao longo dos anos e principalmente nos últimos 2, 3 anos, os procedimentos estéticos estão a ganhar muita força e por um lado ainda bem, porque há cada vez mais técnicas não tão invasivas como operações plásticas que podem ajudar as pessoas que se sintam mal com partes do corpo. Mas por outro lado também é mau porque faz com que os adolescentes, os jovens de hoje em dia, sintam ainda mais um peso que a sociedade lhes possa pôr e têm vindo a começar cada vez mais cedo com estas questões dos procedimentos estéticos. E daí isto, como se diz em bom português, ser um tema que é um bocadinho um pau de 2 bicos. Ora, primeiro que tudo, aparelhos fixos nos dentes ou aparelhos nos dentes, não nos vamos esquecer que isto também é um procedimento estético e eu considero que foi o meu primeiro procedimento estético, foi de facto eu ter colocado aparelho fixo nos dentes, não só porque eu tinha os dentes tortos, para quem me segue nos primeiros 6 meses do canal, 3 meses do canal, eu ainda não tinha aparelho, vê-se como é que os meus dentes eram, depois foram 2 anos com o aparelho e sim, foi sobretudo uma questão estética, mas que também já estava a entrar na parte da saúde, eu já tinha o maxilar a ficar com problemas, portanto, aliás, na maioria os aparelhos nos dentes, sejam eles o Invisalign, os fixos, que agora os invisíveis, agora há mais opções do que antigamente, acabam sempre por ser uma questão estética primeiramente e também já uma questão de saúde, porque quando os dentes estão tortos, com certeza está a haver algum problema também no maxilar e foi o meu caso. E portanto esse foi o primeiro procedimento de estética que eu fiz, já com 32 anos, penso eu, mas também isso foi por uma questão de ser nessa altura que eu pude, a nível de trabalho, usar um aparelho fixo nos dentes, porque não tinha hipótese monetária para usar um aparelho invisível, portanto foi nessa altura que eu pude, a nível do trabalho, também usar aparelho. Até aí, tudo ok. Agora vamos falar do que está muito na moda. Falemos também, por exemplo, que é muito conhecido das cirurgias ao nariz, para endireitar o nariz,
E eu percebo que, porque a parte estética é aquilo que nós lidamos todos os dias. É a primeira coisa que a gente se vê, que nos vemos quando olhamos para um espelho, é a nossa cara. E de facto, a nossa cara, o nosso corpo. E eu sou muito apologista de que, se as pessoas não estão bem com elas, que façam então os procedimentos estéticos que acharem que têm que fazer. E o cá nisso não sou, não, que horror, não. Não. Se as pessoas se sentem mal e se podem melhorar de alguma maneira e se têm possibilidades para isso, façam. E, obviamente, o meu conselho aqui é procurarem bons profissionais, porque infelizmente sabemos que existem muitos maus profissionais por aí. Nada que hoje as pesquisas na internet, cada vez há mais, a internet também tem o lado bom, podemos facilmente encontrar bons profissionais, ver opiniões, ver fotos, etc. A questão aqui é que há determinados procedimentos estéticos que cada vez também estão a ser feitos mais novos, as pessoas mais jovens estão a fazer, e aí é preciso ter cuidado. Estou a falar, por exemplo, o caso de implantes mamários, de silicone ou botox nos lábios, injeções para aumentar as maçãs do rosto. Isto em adultos, cada um sabe de si. Agora, em adolescentes ou pessoas ainda muito novas, isto é um tema que acaba por ser problemático, porque muitas vezes os jovens são levados a fazer isto porque temos as Kardashians, por exemplo, que já fizeram de tudo e mais alguma coisa à cara e que acabam por ser, não sei como, um padrão de beleza. Temos algumas cantoras, temos montes de figuras públicas que hoje em dia fazem, e muito bem, porque lá está, cada uma faz aquilo que quer, mas depois acaba por ser um peso e uma obsessão para muitos jovens. E é esse o cuidado que eu vos quero aqui dizer. Enquanto vocês são jovens, existem, obviamente, se tiverem o nariz torto, se acharem que têm um nariz muito grande, se tiverem realmente um problema, e isto eu não quero estar a ser, como é que eu ia dizer, eu posso não me estar a fazer explicar muito bem. Se houver alguma coisa que vocês realmente não gostam, acho bem, se vocês se sentirem mal com o vosso peito pequeno, tudo. Eu tenho sempre aquele limite dos 18 anos, não sei porquê, por ser o limite da maioridade. E realmente é a minha opinião de implantes mamários. Acho complicado, se calhar tão novos, colocar. Conheço algumas pessoas que já fizeram operações estéticas ao nariz, novas, e acho muito bem, porque assim, o nariz é uma coisa que não muda com a idade. Aliás, não sei se vocês sabem que o nariz e as orelhas estão sempre a crescer até à hora da nossa morte. Eu acho isso uma curiosidade muito engraçada. Só que há que ter cuidado. Isso são procedimentos evasivos e de hoje em dia está muito na moda as hormonizações faciais, toda a facilidade com que se põe botox, ácido hialurónico, e é aqui que eu quero chegar. Ora bem, eu dando o meu testemunho, eu acho que as pessoas mudam tudo o que quiserem, já repeti isto aqui, mas é para perceberem que a minha opinião é mesmo esta. Se as pessoas se sentem mal, querem mudar, têm hipóteses para fazer, façam, desde que procurem bons médicos que o façam. Ora, eu no meu caso, além da correção que fiz aos dentes, com 34 anos, e é aqui que eu vos quero chamar a atenção. Atenção, eu fiz isto com 34 anos. Não foi com 18, nem com 19, nem com 20, nem com 16, nem com 15, não é? Obviamente, eu na minha adolescência já não gostava de coisas minhas, mas depois fui mudando com a idade, não é? E também não havia estas coisas e longe de mim, que para mim é impensável uma pessoa até aos 20 anos. Mas isto é a minha opinião, pôr de repente botox e ácidos hialurónicos na cara, essas coisas todas, é impensável. Porque são jovens. Percebe o que eu quero, o que é que eu quero chegar com o tema deste podcast? Podcast, já me dizer, não é podcast, não digas podcast, é podcast. É porque de facto
é o cuidado que se tem que ter e a sensibilidade para estes temas. Ora, eu com 34 anos, na altura foi a primeira vez que eu pus Botox no... Ai, como é que se chama isto aqui de lado? Nos pés de galinha, pronto, digamos assim, que é estas rugas aqui nos cantos dos olhos. E porquê? Obviamente, eu, a partir dos 30 a pessoa começa a ficar com mais marcas na cara. Eu comecei a cada vez menos, obviamente, a gostar da minha imagem, quer nos vídeos, quer no teatro, quer ver-me ao espelho. Quando me ria, notava-se muito. Eu tenho o bigode chinês, que é estas rugas aqui por cima da boca. Estão a ver estas duas marcas chamadas bigode chinês? Eu sempre tive, isso é uma coisa que eu sempre tive muito marcado, é uma questão genética, e eu sabia que um dia mais tarde eu ia querer mudar isso. Portanto, eu com 34 anos coloquei ácido hialurónico no bigode chinês e coloquei Botox nos famosos pés de galinha. Isto são produtos de hoje em dia que nós sabemos que ao fim de 6 meses, entre 6 a 12 meses ou 18, começa a perder o efeito. Ou seja, mesmo que a gente ponha, passado uns tempos aquilo desaparece, não é algo que fica para sempre. Mas mesmo assim temos de ter cuidado, porque pelo menos durante 6 meses vamos andar ali na cara com o resultado de uma coisa que pode ficar realmente muito boa ou pode ficar muito má se correr mal e se formos a maus profissionais. Obviamente eu pensei, com 34 anos, eu tenho a sorte de parecer mais nova do que eu sou, mas comecei a ficar com algumas rugas que eu não gostava, tive a hipótese de pôr e pus, pronto. Mas mais uma vez eu digo, eu tinha 34 anos, plena consciência daquilo que estava a fazer e de facto numa altura em que a idade já começa a aparecer, obviamente. Então pus Botox nos pés de galinha, ácido hialurónico no bigode chinês. E fiquei mesmo contente, porque de repente, uma coisa que eu tinha desde pequenina, eu sempre tive o bigode chinês muito marcado e dá-me um aspecto muito cansado, de repente desapareceu, e foi uma coisa que as pessoas não percebiam, porque não é uma coisa, não, ou seja, estes procedimentos e o que eu fiz não é uma coisa que de repente, ai, a tua cara mudou, ai, estás... Não, são pequeninas correções que as pessoas se calhar não notam, se calhar olhavam para mim e pensavam que se calhar que eu estava com um ar mais descansado ou algo do género, porque de facto o meu problema é ter sempre um ar um bocadinho mais cansado agora com a idade. E eu fiquei super feliz com isso. Entretanto, passado 1 ano e pouco, agora foi aqui em janeiro deste ano, sim, acho que foi em janeiro, voltei a retocar o Botox nos pés de galinha, coloquei também na testa, naquelas rugas de expressão da testa, e foi só aí que eu voltei a retocar. Ainda não retoquei o bigode chinês com o ácido hialurónico, mas é uma coisa que eu possivelmente uns meses antes do casamento irei fazer, até a chamada harmonização facial, profissional com a voz extremamente impecável, não faz nada exagerado. Eu não vou dar aqui nomes, não vou deixar aqui nomes, eu já fiz em 2 sítios diferentes, porque eu não quero incentivar ninguém a fazer, principalmente porque eu sei que tenho muitos jovens desse lado, e é por isso mesmo que eu achei importante fazer este podcast. Portanto, eu pus na testa, pus outra vez no bigode, nos olhos, nas linhas de expressão, e isto vai-se diluindo. Portanto, eu entretanto hei de querer retocar novamente o bigode chinês, colocar assim, que eu sei que é de lado onde eu tenho aqui uma parte da minha cara um bocadinho mais partida, mas já está, é uma coisa mínima, que faz apenas com que, como eu digo, para parecer que a minha cara está mais acordada, ok? Porque nos últimos meses temos visto as famosas harmonizações faciais a ganharem cada vez mais força, e existem coisas terríveis, porque as pessoas querem tanto aquele ideal de beleza e ficarem como as estrelas de televisão, que acabam por ficar com a cara completamente deformada, em que o formato da cara muda de uma maneira horrível, o nariz muda de uma maneira horrível, a boca super inchada. Eu tenho a sorte, por um lado, de ter já os lábios grossos e nunca achar que um dia vou pôr Botox ou ácido hialurónico ou lá o que é nos lábios. Mas é preciso ter tanto cuidado, porque eu sou muito a favor que a gente se sinta bem, mas vamos ter um bocadinho de cuidado e de consciência. E os mais novos que me estão a ouvir, por favor, vocês ainda são novos, têm uma vida pela frente,
a vossa cara vai mudar, principalmente na adolescência. Temos sempre os problemas. Os modos dos olhos são esbugalhados e eu tenho muitas olheiras e não sei o quê. E nananana. Não sei que seja uma coisa realmente muito, muito, muito importante para vocês, como eu sei que há, tipo, como eu falei há pouco, os narizes tortos, os narizes grandes, os dentes tortos, tudo bem. Mas o resto, pensem que quando chegarem à idade adulta, quando forem maduros, ok, eu costumo dizer, quando já tiverem idade para pagar e não forçarem, não porem esse peso nos vossos pais, aí sim pensem bem e decidam, porque e sigam o meu exemplo, que é tipo coisas tão suaves que não se notam, mas que nos faz sentir bem de alguma maneira, porque a sociedade é tramada e eu estou sempre a dizer isto. Eu, se fosse adolescente nos dias que correm, eu não sei como é que a minha cabeça estaria, porque há tanta pressão da sociedade com estas coisas das belezas e dos lábios grandes e das maçãs do rosto grandes. Por favor, parem com isso. Existem truques de maquilhagem que podem fazer e que chegam ao fim de não sei quantas horas, tiram e acabou. Atenção, não mexam na vossa cara. Não acham que para serem bonitos e aceitos pela sociedade têm que fazer estes procedimentos estéticos, ok? Ok, se calhar agora estou assim aqui um bocadinho a velhota a falar para vocês, mas de facto, eu quando comecei a fazer, eu tinha 34 anos e mesmo assim, tinha 34, mas tanto como podia ter 35, 25, calhou porque lá está, eu nunca tive, só agora a partir dos 33 mais ou menos é que eu comecei a ter algumas ruguinhas de expressão, não muitas, ainda bem, graças a Deus, mas lá está, eu já sou adulta. E tenho a consciência de que são coisas muito suaves, apenas para me sentir um bocadinho melhor comigo mesma. Um dia, se eu tiver filhos, se eu ficar com o peito descaído, se eu achar que tenho que pôr silicones, já estou super preparada para isso, mas lá está. No meu caso, não é por ter as mamas pequenas ou grandes, é caso elas fiquem. Se eu me sentir mal após ter filhos e amamentar, é um processo que a mulher passa. Se um dia tiver que fazer uma lipoaspiração, não, ou sei lá, tratar da barriga, porque fica com a barriga descaída após ter um filho, tudo ok. Agora, se vocês quiserem fazer isto só porque ou não querem ir ao ginásio, ou não têm paciência para treinar, percebem o que eu quero dizer? Porque há muitas coisas que podem ser arranjadas no ginásio, não é? Eu, por exemplo, agora não fazia sentido nenhum de repente estar aqui a tirar a barriga, até porque não tenho muita, mas estão a perceber? Eu acho que um dia só mexerei em mim, só farei este tipo de operações invasivas, silicones e barrigas e coisas do género, se calhar se eu ficar assim um bocadinho mais em baixo, de forma depois de ter um filho, porque, percebem? Porque o corpo muda, a pele estica, a pele depois já não encolhe, percebem o que eu quero dizer? E era isto que eu queria deixar-vos de recado neste podcast, que é dar-vos o meu exemplo, em que sim, já fiz procedimentos estéticos e tenciono continuar a fazer, mas moderados, e porque eu já sou uma pessoa que começa a ter alguma idade, percebem? Não porque a sociedade me obriga a tal, ou as pessoas à minha volta, percebem? É porque é para mim mesma, para eu me sentir bem, não é para mostrar aos outros. Percebem aquilo que eu quero dizer? Se calhar este podcast vai ficar assim muito estranho, muito baralhado, mas eu não sigo aqui nenhuma linha de raciocínio, estou a dizer aquilo que eu realmente penso, e daí eu achar ser importante falar convosco. Tem aqui um exemplo de quem já fez coisas, mas que vos está a alertar para, por favor, não fazerem enquanto são muito jovens, ok? Não se preocupem com esse tipo de coisas, certo? Não se deixem levar por Kardashians, como a Kylie Jenner, ou não é Kylie, a outra, que de repente a cara dela mudou inacreditavelmente dos 16 para os 20 anos. Epá, isso para mim é ridículo. Ok, eu sei que se calhar ela não se sentia bem com a cara dela, mas de repente é outra pessoa. E percebem o que eu quero dizer? Espero não estar a ser mal interpretada, mas é para saberem que aqui deste lado também está uma pessoa que já fez coisas estéticas, mas que quer deixar o alerta para terem atenção para os profissionais que procuram, para pesquisarem muito bem, para terem opiniões de quem já fez e não se deixem levar por obrigações que a sociedade vos põe. E pronto, era isto que eu vos queria dizer
aqui, embora meio confuso, neste retorno do I Have a Voice. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários opiniões para próximos temas e até ao próximo episódio. Beijos!